Bom, muito bom. Então foi só para aquecer e agora a gente vai falar um pouquinho. Rolou uma negociação entre vocês aí para saber, primeiro, quem que ia falar? Já não rolou negociação aí? Né? Rolou a negociação para saber quais eram os diferenciais de cada produto. Então é o tema de hoje, né? A arte da negociação. Então a gente vai startar aqui. A Pri vai soltar os slides para vocês acompanharem por aqui, tá? E vamos em frente. Então, começar falando quem é esse tal do Júlio Melo que está aqui para falar com vocês, né? Essa é a terceira apresentação que a gente faz, o Elo já existe há um bom tempo, né? Mas desde que nós assumimos, essa é a terceira. Então, aos poucos vou falando um pouquinho de quem é o Júlio Melo e o que a gente está fazendo aqui, até vocês conhecerem aí. Então, eu sou o esposo da Cássia, que vocês já conheceram, Julinho, nosso filho. Tenho 42 anos, nascido em São Paulo, capital. Estamos há 4 anos aqui na Praia Grande, viemos por opção, né? E aqui estamos e não queremos sair tão cedo. Sou bacharel em administração de empresas, formado com ênfase em marketing, na Universidade de São Judas Tadeu. Iniciei minha carreira como atendente de lanchonete no McDonald's. Essa foi a minha raiz, né? Fritando hambúrguer, vendendo batata, limpando banheiro. Então, foi uma escola, né? Eu não servi o exército, mas trabalhei no McDonald's, está quase ali, viu? Foram 3 anos e meio de escola, né? É uma bela escola. Se eu tiver a oportunidade, eu falo para o meu filho trabalhar no McDonald's quando ele crescer para dar valor a algumas coisas, né? Isso foi lá em 1900 em Guaraná com rolha. Fiquei 5 anos trabalhando no varejo, nessa área de atendimento, e depois fui para a área de recursos humanos quando eu entrei na faculdade. Fiquei na área de RH durante 17 anos, metade dela na prestação de serviço de recursos humanos. Então, trabalhei em empresas e trabalhei vendendo o serviço de RH para empresas terceirizadas, né? E lá fiquei desde assistente até gerente de operações de RH e consolidei uma carreira nessa área. Mas queria abandonar a carteira de trabalho e virar empreendedor. Depois de 23 anos de CLT, junto com a esposa, nós começamos a empreender há 3 anos atrás, com a Pilotinho. São carrinhos elétricos que tem no shopping. Quem visita aqui o Litoral Plaza é o mais próximo. São aqueles carrinhos, não são as pelúcias, são os carrinhos elétricos mesmo, que as crianças e os pais brincam juntos, né? E para diversificar, no final do ano passado, nós também abrimos uma franquia da Mr. Pretzel, que é a alimentação. Quem não conhece, mais um merchan aqui, vai lá também no Litoral Plaza, tem doce, tem salgado, só provando para quem não conhece. A Pilotinhos nós somos franqueadores, né? Nós começamos como franqueados, 1 ano depois nós compramos a marca. Tudo isso pela graça divina, né? Que Deus nos proporcionou nos tornarmos franqueadores. Hoje nós temos 10 unidades da Pilotinhos, sendo 5 franqueados e 5 unidades próprias. E, com base aí nesse nosso histórico, o bispo Tarles nos desafiou a assumir aqui esse ministério. O pastor Luiz tocava aqui, né? Precisou se ausentar. E aí nós assumimos, ele está voltando aí para nos ajudar e fazer parte aí do time, tá bom? Então, vamos falar agora um pouquinho do tema. Antes disso, eu queria compartilhar aqui a palavra rema do Elo, né? Estava orando e pedindo uma palavra para que todo o início dos encontros a gente possa retomá-la. Que diz o seguinte em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então, só o fato de estarmos aqui nos dedicando, né, seja para o Senhor. O seu trabalho foi o Senhor que deu, seja ele o seu negócio, seja ele você também CLT. Então, sempre que aparecer aquela dificuldade, aquele problema, aquele dia ruim, né? Porque temos dias ruins, né? Aquele cliente mais exigente, para não falar chato, né? Não tem cliente chato, são exigentes, né? Então, pense que você está fazendo como para o Senhor e não para pessoas, né? Isso vai ficar mais leve e o Senhor vai te recompensar. Então, eu queria pedir para o pastor Luiz vir aqui orar por esse tempo, para que o Senhor nos abençoe, nos capacite, que nós possamos aprender mais. Obrigado. Vamos curvar nossas cabeças.
Bem, é uma honra estar aqui novamente no Elo e gostaria que cada um desfrutasse dessa palestra. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, por esse local. Por esse local, Senhor, que abre as portas para as famílias, que abre as portas, Senhor, para podermos louvar a Ti, te adorar. E agora, o Senhor, continuando esse ministério, Senhor, dos empreendedores. Porque, Senhor, imaginemos que se o Senhor for o dono do nosso negócio, se o Espírito Santo abrir as portas da nossa empresa, do nosso empreendimento, do profissional liberal, se o Espírito Santo estiver acompanhando, se cada dia, Senhor, nós estivermos te louvando, se tudo que nós fizermos na nossa empresa, no nosso negócio, mesmo como autônomo, Senhor, se tudo nós fizermos com a Tua presença, o qual o Senhor estará acompanhando e ajudando. Quanta coisa o Senhor pode fazer por nós, porque nós somos incapazes, Pai. E hoje, Pai, o Júlio na frente desse empreendimento, na frente desse ministério, Senhor, trazendo aqui uma palestra, uma palavra, Senhor, que seja uma semente, Pai, lançada a cada um de nós, que nós possamos aproveitar cada palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja dirigindo essa reunião, Pai, e todas as outras que virão. Senhor, nós precisamos de Ti em nossas empresas, nós precisamos de Ti em nossos lares, nós precisamos de Ti em nossos empreendimentos. Então que nessa noite nós possamos aprender mais de Ti, que nós aprendamos a negociar, aprendamos, Senhor, a ter uma relação de comércio, Senhor, mas dentro da Tua palavra, que nós aprendamos, Senhor, com a Tua ética, com o Teu discernimento, que cada um possa sair daqui, Senhor, sabendo um pouco mais de Ti, Senhor. Temos tantas dificuldades, vivemos num país de sonegadores, vivemos num país de corrupção, mas o Senhor é o Senhor é dono do nosso negócio. Então que nós possamos aprender, Senhor, a seguir esse caminho de ética, a esse caminho, Senhor, perseverante, a cada dia, que o Senhor possa nos abençoar hoje. Senhor, usa o Júlio, Senhor, usa o Júlio e usa cada um de nós, para que possamos aprender mais de Ti nesta noite. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pode avançar, Pri. E aí começamos com essa pergunta: tudo é válido em uma negociação? Para reflexão. Nós vimos algumas abordagens aqui no começo, tivemos uma dinâmica aqui no presencial, com algumas abordagens, né? Será que tudo aquilo ali é válido para usar? E aí, aproveitando aqui o gancho da oração, né? Nós, como empreendedores cristãos, pode ir avançando, ética, precisamos ter, só avançar, Pri. Nós precisamos ter ética, nós precisamos ter honestidade, nós precisamos ter transparência, nós precisamos cumprir aquilo que prometemos, e nós precisamos fazer uma relação de ganha-ganha. Quem já ouviu essa frase? Ganha-ganha, essa expressão. Legal, vou avançar um pouquinho mais. Então, eu não precisava falar isso aqui para um encontro de empreendedores cristãos, né? Mas nós precisamos ter essa diferença. Primeiro, em qualquer negociação, esse precisa ser o nosso diferencial, como cristãos. O ideal é que toda a negociação fosse dessa forma, mas a gente sabe que, infelizmente, tem algumas negociações que não levam por este caminho. Mas nós precisamos fazer o nosso papel, e é o que a gente vai ouvir aqui um pouquinho, tá bom? E nós negociamos todos os dias da nossa vida, todos os dias. Desde a hora que a gente acorda, a gente negocia até com a gente mesmo, né? Você vai tomar um café, você adotou o adoçante recentemente. Aí você está com aquela saudade do açúcar, né? Aí você começa a negociar com você mesmo. Ah, só hoje, vai? Só hoje um açucarzinho, né? Estou firme e forte um mês no adoçante, eu mereço, né? Aqui fala, né? Só a família merece. Eu mereço um adoçante. Então você já começa a negociar com você mesmo. Vou para a próxima pergunta aqui. Quantos aqui já negociaram com a noiva, com o cônjuge, com a namorada, com o filho?
Até com um filho de 5 anos, né? Ele fala assim, posso jogar videogame? Você já fez a lição? Então, você está negociando com uma criança de 5 anos e não está percebendo, né? Então, a negociação está no nosso dia a dia. Mas, no nosso trabalho, a gente não negocia tão natural como você negocia com o filho, com a esposa. Você requer algumas técnicas, né? Então, essa é a ideia aqui, a gente falar um pouquinho de como figura uma negociação um pouco mais corporativa, seja mesma coisa, seja você CLT, às vezes você precisa negociar com o seu chefe, você precisa negociar com outro departamento, isso é natural para quem trabalha numa empresa, e no seu negócio você negocia com o seu cliente que você está vendendo, e você negocia com seus fornecedores também, né? Aquele produto que você comprou, você precisa negociar de alguma forma. Então, a gente vai pegar um pouquinho dessa essência. Eu vim até com a camisa aqui, a minha esposa deu para mim esse presente aqui com meu filho, tal pai, tal filho, né? Eu estou com o campo, ele está com a bola de futebol lá na camisa, né? Já viu a área que requer muita negociação como futebol? Né? Negociação de jogadores, o Messi acabou de ir para um outro time, foi uma negociação grande, o Neymar, na época, foi a negociação maior já feita no mundo, né? Então, o futebol representa isso. Mas eu lembro também que, recentemente, nos Valentes, no culto dos Valentes, o pessoal está agitando um futebol. Tenho certeza aí que 90% dos homens já estão bolando a sua estratégia de negociação para convencer a esposa de como abandoná-la numa sexta-feira para jogar futebol, né? Então já está rolando uma estratégia, e essa mesma estratégia é necessária nas nossas empresas. E isso é a arte da negociação, né? Por isso esse tema, negociar é uma arte, né? E é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tem 2 formas de negociação que eu quero começar falando delas. A ganha-ganha, que eu já comentei, e a ganha-perde. Então vamos começar falando um pouquinho da ganha-perde. Quem quiser anotar, eu vi que o irmão ali está com o celular anotando, quem quiser, que a gente não grava só o que a gente ouve, né? É legal anotar nem que seja os tópicos, as palavras, até para pesquisar. Essa palestra é rápida, né? O tema é profundo. Então, não ficou claro para mim o que é o ganha-ganha, o que é o ganha-perde? Anota para fazer uma pesquisa mais profunda. Antes eu vou ler uma frase aqui com vocês. O segredo de uma negociação de sucesso está baseado na criação de acordos legítimos e capazes de atender aos interesses de todos os envolvidos. Então, essa é a essência de uma negociação. E avançando um pouquinho para ganha-perde. A ganha-perde é aquela que, entre as partes, uma conquistará mais vantagens e benefícios em relação à outra. Isso quer dizer que é ruim? Não necessariamente. No mundo dos negócios é normal ter uma relação ganha-perde. É a ideal? Não. O ideal é a ganha-ganha, que eu vou falar na sequência. Mas o que é uma relação ganha-perde, Júlio? Vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, a ganha-perde acontece quando um dos lados ele é mais fraco, eu vou dizer assim, o outro é mais forte. Então, uma relação, eu sou um microempreendedor. Se eu vou negociar com uma multinacional, dependendo da negociação, 99% aí vai ser ganha-perde. Ele vai ganhar, eu vou perder. Mas é uma questão de se sujeitar. Eu vou se sujeitar a uma multinacional? Sim. Pode ser que essa multinacional vai me dar uma condição de crescimento. Naquele momento, pareceu ruim o ganha-perde, né? Porque você fala, ninguém quer perder. Mas estamos falando de negociação, não que é um negócio ruim. Mas na negociação, rolou um ganha-perde, mas pode ser que seja benéfico para mim. Vou dar um exemplo prático para gravar. Trabalhei numa empresa que ela vendia revistas, né? E ela vendia revistas para bancas de jornais, basicamente. Eram revistas, na época, com CD-ROM, né? Para você instalar um programa, você precisava de um CD-ROM. Então, ela vendia CD-ROM de programas, de jogos, eu trabalhava no RH dessa empresa. Mas eu sabia que ela estava tentando vender para o macro. Né? Ela, não, quero entrar numa grande rede, eu não quero só ficar nas bancas de jornais. E ela foi tentar negociar com o macro. O macro falou, tudo bem, eu coloco seus produtos aqui, mas eu só vou pagar daqui 90 dias. Então, imagina, a empresa tinha que ter um baita de um estoque para poder mandar a primeira remessa, vendeu, ele tinha que repor aquela remessa,
vendeu de novo em 60 dias, ele tinha que mandar outra remessa sem receber nada. É uma relação ganha-perde. Quem ganhou no começo? O macro. Mas, a partir do momento que passou os primeiros 90 dias, ele começou a receber, começou a girar aquele estoque. A cada 30 ele está recebendo aquilo que ele vendeu, e aí isso equaliza. Mas lá no início ele teve que ter um estoque grande e um capital no caixa para bancar. Depois que ele bancou, a relação ficou ok para ele, ele entrou numa grande rede. Mas lá atrás a negociação foi essa. É assim, se quiser, e a empresa quis e se deu bem no final. Então, não entenda como a ganha-perde é algo ruim, mas não é o ideal. O ideal é que ambas as partes ganhem, e aí é o ganha-ganha que está no próximo slide. Então, sempre buscar numa negociação o ganha-ganha. Seja você, o grande, né? Eu falei, eu sou uma microempresa, amanhã eu posso ser um grande empreendedor e eu vou negociar com alguém com uma situação talvez desfavorável, né? Hoje eu sou um franqueador, eu negocio com franqueados. Às vezes o franqueado não tem todo o recurso para abrir uma franquia da Pilotinhos. E eu preciso ter uma relação de ganha-ganha com ele para que ele entre satisfeito na minha franquia. Imagina se eu sou uma pessoa irredutível, com as regras todas rígidas, inflexível, a pessoa já entra meio achando que perdeu tudo, né? Então, por isso a importância da relação ganha-ganha, e eu vou ler aqui o texto. É aquela que deve ser o foco principal dos negócios, pois as duas partes encontram vantagem na relação. Porque, como eu disse, por mais que a relação ganha-perde, no final pode dar certo, a pessoa sai com um sentimento de injustiçado, né? Então, ela não é saudável e poderia não dar certo lá na frente, né? Nesse caso, exemplo que eu dei, deu certo. Quando você começa numa relação ganha-perde, a tendência é que dê errado. Então, sempre que você for procurar uma relação de negociação com alguém, busque nisso. Não quero levar vantagem em cima da outra pessoa, mas se a pessoa está levando muita vantagem em cima de mim, já é um sinal de que talvez essa negociação não vá para frente. E aí, os temas que a gente usou aqui na dinâmica dão alguns sinais, né? Só hoje. Falou só hoje, eu aprendi com um pastor, quando frequentávamos numa igreja lá em São Paulo, falou só hoje, ele já desiste da compra na hora, né? Porque é uma pressão desnecessária, né? Como a Cássia comentou, eu já vi um carro anunciado só hoje, vou chutar aqui, R$10.000. Você passa no outro dia, está 9.500. A pessoa não mentiu, né? Era só hoje os 10 mil, no outro dia era 9.500, mas não era essa a intenção, né? Então, cuidado com essas pegadinhas. E a negociação ganha-ganha, ela gera relacionamentos de longo prazo. Por quê? Você não quer fazer só negócio uma vez com aquela pessoa. Você não quer que a pessoa compre uma vez de você. Você quer fazer um relacionamento de ganho prazo, de longo prazo. Se é ganha-perde, às vezes só faz uma vez e não faz mais. Ganha-ganha, você cria um parceiro, você ganha um parceiro. Através desse parceiro, você ganha indicações, você ganha relacionamento. Então, essas são as vantagens do ganha-ganha. Vou dar um exemplo prático também de ganha-ganha. Nós vendemos carrinhos elétricos também. Não é o nosso foco principal hoje, nós locamos no shopping, mas na pandemia foi o que nos socorreu, nós vendermos carrinhos elétricos. Então, vamos supor que eu quero vender carrinhos elétricos para o Dia das Crianças e nós decidimos agora essa estratégia. A gente está atrasado. Quem comprou carrinho para o Dia das Crianças encomendou em maio na fábrica. Então, eu estou aqui quase em setembro querendo comprar para o Dia das Crianças. Eu vou lá no fornecedor, o fornecedor fala, Júlio, eu até te vendo, eu tenho estoque, mas não vou conseguir te entregar a tempo do Dia das Crianças. O problema é o transporte, então eu pago a transportadora, eu contrato a transportadora, você me ajuda a pagar a transportadora? Você me dá um desconto no produto e a gente faz uns 50% na transportadora. Aí o fornecedor pode falar, tá bom, né, eu estou com estoque aqui, você precisa do produto, a gente divide aí o custo da transportadora. Isso não foi um ganha-ganha? Ele poderia ter falado assim, não, se vira, você deveria ter me procurado em maio. Todo mundo me procurou em maio, agora que você quer produto para o Dia das Crianças, contrata aí você a transportadora, embute o preço no seu produto, tudo bem, seria uma ganha-perde, talvez para mim faria sentido, né? Eu ia diminuir a margem de lucro, mas era um ganha-perde. Nesse outro exemplo que eu te falei, que eu falei para vocês,
é um ganha-ganha, onde ele foi flexível. Então, pensem sempre dos dois lados. Um dia você está negociando para comprar, outro dia você está negociando para vender. Depois que você comprou esse produto, você vai precisar vender. Pô, o seu fornecedor fez um ganha-ganha com você. Por que você não vai fazer um ganha-ganha com o seu cliente? Por que você não vai dar um benefício a mais para o seu cliente? Conversando aqui um pouco antes com o Léo, ele falou, às vezes eu tenho dificuldade de agregar valor ao meu serviço, né? Ele trabalha com cabeleireiro. Então, pense em estratégias de como agregar esse valor para o seu cliente, uma vez que você já teve um benefício do seu fornecedor, né? Então, sempre pensem no ganha-ganha. Entrem numa negociação visando o ganha-ganha. E falando um pouquinho mais da negociação em si, vamos para o próximo slide, falar dos 7 elementos da negociação. Não são só 7, mas vou trazer aqui 7 elementos da negociação. Da onde eu tirei essa informação? Lá de um estudo da Universidade de Harvard. Olha, seu pastor Luiz, tá chique esse elo aqui, hein? Trouxemos informação de Harvard para vocês, olha que bacana. E lá ele traz alguns dos elementos da negociação. E aí que eu falei para vocês da parte teórica. Às vezes fala assim, vou lançar um novo produto, quero entrar num novo mercado, né? Vou lá falar com o fornecedor. Você nem sabe o que você vai falar, como, você não estudou o fornecedor, como que você vai negociar com ele? Você precisa estar preparado para fazer isso. Então, é bom conhecer um pouco desses elementos. Vamos para o primeiro. O primeiro elemento é o interesse. Apareceu todos, Pri? Eu acho que estava aqui aparecendo um de cada vez. Não sei se vai funcionar aí, senão a gente já vai com todos, não tem problema. Não esquente. Eu vou falar aqui do primeiro, interesse. O interesse, ele não é o foco principal, né? Mas sim, o foco principal é o produto ou o serviço, mas tem um interesse por trás. Então você precisa estudar qual que é o interesse daquela pessoa. Se ela vai usar para uso pessoal, se ela vai usar para terceiro, se ela vai usar para a empresa, se ela está comprando para ela mesma, se ela está comprando para uma empresa. Então você vai estudar qual que é o motivo principal daquela negociação. O exemplo que eu falei dos comprar os carrinhos elétricos, o comprar os carrinhos era o que eu queria, mas o meu interesse era o prazo, entregar até o Dia das Crianças. Então, na negociação, precisa ter isso claro, qual que é o interesse da outra parte ou o seu. O segundo é legitimidade. Então, é o que faz as duas partes considerem os termos justos. Então, visando o ganha-ganha, as pessoas precisam ter algo legítimo. O que seria isso? Vou dar um exemplo aqui prático. Vendendo carro. Estou vendendo meu carro no particular. Eu não consigo, não tenho coragem de deixar o meu carro numa concessionária. Por quê? Quem já tentou vender carro aqui na concessionária? Eles vão jogar o seu carro 10, 20 mil reais lá para baixo, né? No começo, não é legítimo. Então, aqui falando de legitimidade, não é legítimo para mim essa proposta. Ficava bravo, né, com eles, né? Porque eles queriam jogar, estão depreciando o meu carro. Depois eu comecei a entender que é o negócio deles, né? Eles precisam faturar em cima. E aí hoje, quando eu vou na concessionária trocar o carro, ele fala, quer que eu avalie o seu carro? Eu falei, não, prefiro não perder a amizade. Né? Prefiro vender no particular. Então, se na negociação não tem essa legitimidade dos dois lados, não vai ser uma negociação saudável. Próximo. Relacionamento. Então, a gente falou sobre não vender apenas uma vez, não comprar apenas uma vez daquele fornecedor. Você precisa criar um relacionamento com essa pessoa na negociação. Então, se você for para um lado ganha-perde, você talvez vai negociar, como eu disse, uma vez somente com aquela pessoa e não vai voltar mais a negociar com ela, ou ela comprar de você, ou você vender para ela. Então, é importante ter relacionamento. Próximo. Avançando aqui. Alternativas. O que seria alternativas? Ter um plano B.
Então, se você negocia com uma empresa única, você fica refém daquela empresa, então, ou daquele fornecedor. Então, você sempre precisa de um plano B. Hoje em dia, é raro ter um produto exclusivo que só aquela empresa vende e você fica refém dela. Pode existir, né? Dá exemplo aqui, produtos da Apple. Normalmente são tabelados, onde você entra no site da Apple, você entra na loja, o preço é aquele, se você quiser, você compra assim. Não tem muita margem de negociação. Tem os concorrentes, claro. Você pode comparar com Samsung, você pode comparar com Xiaomi, enfim. Mas, se você quer um produto desse, não tem muita margem de negociação, é aquilo e aquilo. Mas, se você pensando no seu negócio, sempre procure mais de um fornecedor para você ir para a negociação com outro fornecedor. Então, se você fica refém daquela pessoa, então busque alternativas. O próximo, o quinto item, são opções. O que seriam opções? Aqui, se a pessoa está comprando de você, você também não pode ser inflexível na negociação. Você tem que dar opções para a pessoa. Você não precisa dar todas as opções, né, imediatamente, você vai de acordo com o perfil de quem está comprando. E da mesma forma, quando você vai comprar algum produto ou fazer alguma negociação, você precisa ter um leque de opções e variedades para poder avançar na negociação, porque senão fica algo muito amarrado, né? Você não tem margem para negociação, e aí a negociação não avança. Comprometimento. O comprometimento também é um elemento da negociação que já está quase ali para fechar o negócio. Também está fresco aqui para mim a troca de carro. Eu fui ver um carro na concessionária, e aí eu fiz test drive, olhei o carro, estava no valor que eu estava procurando, e aí no final perguntei para o vendedor, e aí, dá para melhorar o preço? Aí ele falou, olha, posso ver com o meu gerente, mas é para fechar hoje? Então ele queria o meu comprometimento, não era uma pressão que a gente ouviu aqui, ó, se você não fechar hoje, não. Então assim, o que ele quis dizer? Eu só vou falar com o meu gerente, eu só vou incomodá-lo, eu só vou tirar ele da mesa dele se você for fechar hoje. Então é um elemento da negociação. E da mesma forma da sua parte, você guarda sempre ali uma gordura para o final, né? Uma margem de preço, alguma coisa nesse sentido, pedindo o comprometimento da pessoa. Você vai fechar? Se for para fechar, a gente consegue fazer alguma coisa diferente aqui. Então, esse comprometimento que é importante entre as partes. E o sétimo elemento da negociação que a gente vai trazer hoje é a comunicação. Então, considerem hoje centenas de meios de comunicação, né? Antes era no máximo pessoalmente e ao telefone. Hoje você negocia pelo WhatsApp, por rede social. No nosso negócio, eu já vendi negócios pelo Instagram, né? A gente também loca carrinhos para festas e eventos, a gente faz isso pelo Instagram. Eu já vendi franquia pelo WhatsApp, né? Então hoje o meio de comunicação facilita, né? Tem pessoas, tem um preconceito aos áudios do WhatsApp, né? Eu não sei de onde surgiu isso, né? Até hoje no Bispo Denis mandou um áudio de 18 minutos lá e teve que pedir perdão, né? Gente, é uma forma de comunicação. Às vezes você perde um negócio por um preconceito. Ah, não, eu não ouço áudio mais de 2 minutos. Quebre essas barreiras. Na negociação, eu já fiz negociações com áudios de 10 minutos. Eu mandava áudio de 10 minutos, a pessoa ouve, reouve, ouve com calma. Às vezes, numa ligação, você está ali no calor do momento, né? Você esquece de falar alguma coisa, o áudio, se você mesmo mandou, você pode reouvir o áudio. Então, assim, usem todos os mecanismos para a comunicação na negociação. Não tenha barreiras, porque você pode perder um negócio por conta disso. Eu vou pegar um exemplo aqui de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, não é só o meio, mas é a forma como você se comunica na negociação. Às vezes você vai de uma forma mais agressiva, a pessoa já vai começar. Uma forma mais arrogante, a pessoa fala, eu não vou comprar dessa pessoa, né? Eu brinco, falo com a esposa, às vezes o meu sonho era comprar uma Mercedes e de chinelo, boné para trás, né? Só para ver a reação do vendedor, né? Para ver lá, tem várias histórias, né? Que as pessoas agem de preconceito, né?
Então, a forma como você comunica... Pode falar, irmã. Vem aqui no microfone por causa da gravação. Então, nessa situação que o irmão falou, já aconteceu várias vezes comigo, o irmão chegar, quer ir lá comprar uma moto com chinelo e volante para trás, né? E muitas pessoas iam todas, né, bem vestidas e tudo mais, e às vezes não compravam, e essas pessoas que vinham bem mais simples, chegavam lá e pagavam à vista. E pelo atendimento que a gente dava, né, ele falava assim, eu vou comprar, porque vocês me atenderam muito bem, porque eu fui em tal loja, e só porque eu estava vestido desse jeito, eles nem me deram atenção. Então, foram várias vezes isso daí que acontece. Infelizmente, né, acontece. Então, a gente tem que, além de tomar cuidado de não fazer isso, às vezes a gente está fazendo inocentemente, né? Na própria negócio nosso da Pilotinhos, né? A gente tem tempos de 10 minutos, 15, 20, 30. De 30 é o mais caro. Eu já vi indo uma pessoa humilde lá comprar e o funcionário não ofereceu a voltinha mais cara, que a gente sempre fala, né? Na cabeça dele ele falou, não, essa pessoa não vai ter dinheiro para comprar a voltinha mais cara. Então, não façam isso, né? Nunca julguem pela capa. E falando um pouquinho da arte da comunicação, dar um exemplo aqui, que é uma negociação lícita. Eu já fiz várias vezes, pagava anuidade do cartão de crédito. Hoje meu cartão de crédito não paga mais anuidade, né? E aí tinha anuidade, toda vez eu ligava para cancelar, mas para cancelar de verdade, não era uma ameaça, né? Aí eu falava, eu quero cancelar. Não, senhor, espera aí, qual o motivo? Estou pagando anuidade e não uso. Não, eu vou dar 1 ano de anuidade gratuita para o senhor. Então tá bom, não cancela. Passava 1 ano, vinha cobrando anuidade, eu tinha que ligar lá de novo. Aí eu já peguei a estratégia, né, da negociação. Eu vou ligar lá, vou falar que eu quero cancelar, eles vão me dar, né? E aí chegou uma hora que falou assim, não, infelizmente agora a gente não pode mais dar anuidade gratuita. Eu falei, então cancela de verdade. E aí cancelaram. Só que um amigo meu ligou na Nextel para fazer a mesma estratégia para cancelar o número dele. Falou, olha, eu quero cancelar, está muito caro, não sei o quê, e a ideia era baixar o valor. Aí o atendente falou, tá bom, só 1 minuto, senhor. Voltou, ele tinha cancelado o número dele, ele perdeu o número de anos lá. Então, a gente tem que tomar cuidado na nossa comunicação, na negociação e a forma que a gente vai, até onde a gente vai. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Avançando, Pri, para o próximo slide, a gente vai falar agora, então a gente falou sobre elementos da negociação, que compõem uma negociação. E agora, dicas práticas de técnicas de sucesso para uma negociação. Como eu posso aplicar uma técnica, lembra, de forma ética, honesta, que o outro ganhe, né? E que você ganhe também. Não são técnicas para você levar vantagem, são técnicas para você saber até onde você pode avançar numa negociação para que ambas as partes ganhem. Então, avançando aí para o próximo, são 7 as técnicas que tem aí na tela. Vamos falar da primeira, que é ouça mais e fale menos. Quantos já ouviram falar daquele velho ditado, boca fechada não entra mosquito, né? Na negociação é assim. Às vezes você fala muito e isso te prejudica de algumas formas. Primeiro, você precisa ouvir a outra parte. Então, deixa a outra parte falar. Seja se ele vai te oferecer alguma coisa, você ouve o que ele tem para te oferecer, ou se você está vendendo alguma coisa, tenta captar as informações do seu cliente. O que ele precisa de fato. E eu gosto de dar bastante exemplo prático, porque grava, né? E eu vou ter que usar mais um exemplo aqui de venda de carro, que é algo comum. E eu trabalhei também no RH de uma concessionária por 5 anos. E isso eu vi pessoalmente acontecendo. Alguém aqui, eu não lembro dela ter falado que vende carro, não, né? Senão eu vou sair aqui meio aos pontapés do vendedor, porque eu vou contar um segredo deles aqui. Moto também, tem a vendedora de moto. Você vende financiada, irmã? Então eu vou contar um pouquinho aqui. Uma estratégia de vendedores, né, de negociação que a gente pode encontrar aí no dia a dia. O exemplo é carro, mas a questão aqui é
ouça mais e fale menos. Qual que era a técnica do vendedor? Primeiro ele queria saber o que você queria ali na concessionária. Que carro que você quer, qual o valor e o principal para ele. Você vai pagar à vista ou você vai pagar financiado? Naquela concessionária, não sei se é regra, eu acredito que sim, eles ganhavam mais comissão no financiamento do que na própria venda do carro. Então, se você falasse assim, eu vou pagar à vista, ele falasse assim, grande coisa, né, na cabeça dele. Eu quero que você financie, porque você financiando eu vou ganhar comissão em cima do financiamento. E aí, a grande chave. Ele falava assim, você quer pagar quanto por mês? Aí a pessoa falava, quero uma parcela de R$600. Você falou tudo o que ele queria saber. Por quê? Ele vai te oferecer, olha, tem um plano aqui top para você, 60 parcelas de R$600 no carro que você quer, ainda te dou um opcional. Você vai sair felizão achando que foi um ganha-ganha. Só que isso é real. Você poderia ter comprado o mesmo carro de 60 mil com 48 parcelas. Mas como você falou que você podia pagar 600, ele jogou numa tabela, que tem uma tabela, de 60 parcelas. Então, qual é a dica aqui? Ouça mais e fale menos. Qual que seria a estratégia nesse caso? Quanto você quer pagar de parcela? Não, eu quero saber quais são as parcelas num carro de 60 mil reais. Em 24, em 36, em 48 e em 60 vezes. Aí ele já fica desarmado. Se ele falar assim, se você falar que foi no concorrente ainda e falar a parcela do concorrente, pronto, ele tem tudo, né, na mão. Então, ouça mais, fale menos. Isso eu dei um exemplo da compra do carro, mas para qualquer tipo de informação. Passe a informação que você precisa, eu vou falar um pouco disso, né? Mas sem abrir demais a ponto da outra pessoa se beneficiar com as suas informações. E como eu disse, nós queremos trabalhar de forma ética e honesta, mas do outro lado, infelizmente, nem todos agem dessa forma. Segundo, compreenda o contexto do interlocutor. Então, tem um pouco a ver de conhecer, né, o seu player do outro lado, né? A gente chama de persona, né? A pessoa que você está negociando é a persona do outro lado. Então, você precisa conhecer o contexto. Por exemplo, qual a situação econômica você precisa descobrir para saber que condição que ele tem de comprar. Se ele é o decisor final. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa que ele é o assistente do auxiliar do estagiário de compras. E aí, você vai e gasta todo ali o seu repertório com ele vai falar, agora eu preciso falar com o gerente. Né? É o contrário. Então, saiba com quem você está falando dentro do contexto da negociação, isso é importante. E em que momento a pessoa está vivendo, seja ele o comprador, ou seja o vendedor, se a empresa está em expansão, se a empresa está em recessão. Às vezes a empresa está numa situação mais delicada, você sabe que ela tem mais margem para negociar, então é importante você saber qual é esse contexto da pessoa com quem você está negociando. Dando o exemplo aqui da venda da franquia, a venda da franquia é à vista R$99 mil, ponto. Esse é o nosso pacote. Mas às vezes eu posso flexibilizar, né? Às vezes eu quero entrar tanto num shopping lá em São Paulo que ninguém consegue entrar e um franqueado conseguiu abrir lá e entrar naquele shopping. Eu posso fazer essa relação de negociar, de flexibilizar alguma coisa, então é importante você saber o contexto. Seja transparente é o item 3. Então, dentro do que a gente falou já aí bastante de ética e honestidade, além de ser ético e honesto, você ser transparente dentro daquilo que você pode, né? Às vezes, você não deixa claro quais são as suas margens, aonde você pode chegar, o quanto você pode pagar, e lá na frente você pode ser cobrado por isso, né? Ou então você faz uma proposta, hoje vamos supor que você trabalha numa empresa, tem 2 vendedores, você vai, faz uma proposta, mente ali, né? Ou esconde alguma coisa e o outro vendedor fala o contrário, vai te expor, né? Então seja sempre transparente nas suas negociações, porque isso vai gerar frutos aí no ganha-ganha. 4, separe a negociação em partes. Então, quando você vai negociar algo, tenta não fechar um pacote, né, e falar, vou dar o exemplo aqui mais uma vez do carro, que fica fácil de gravar.
quando você vai comprar um carro, você tem algumas situações para gerar o ganha-ganha. Você tem o valor do carro, você tem o que tem de pacote, se tem vidro elétrico, se não tem, você tem o IPVA para pagar, você tem a documentação, você tem a taxa do financiamento, você tem o prazo de entrega. Então, você tem aqui umas 6, não coube nessa mão, mas tem umas 6 situações que você vai negociar. Então, por exemplo, você pode pagar o preço talvez que você não queria, mas você pode ganhar o opcional, você pode ganhar o vidro elétrico e o ar-condicionado. Então, teve um ganha, teve um perde. Você pode não pagar a taxa de juros que você queria, mas o prazo em 72 vezes. Você pode, às vezes, não ganhar a documentação grátis, mas você ganha o IPVA, por exemplo. Então, quando você abre um leque de possibilidades nas suas negociações, fica mais claro de falar, ó, teve um ganha-ganha, ó, eu te abro uma concessão aqui, mas você me abre outra concessão aqui. Então, dá para você negociar dessa forma. E aí, sempre tentam remeter ao seu negócio, né? Pegar o exemplo ali do Léo da barbearia, né? Se ele faz um pacote cabelo, barba, hidratação, ele consegue ter uma margem ali maior de negociação. Então, tente quebrar aí as fases da negociação, seja por área ou por produtos. 5. Façam pequenas concessões. Então, é um pouco do que eu já falei, né, de trazer alternativa, ser flexível, né, na hora de negociar. Sempre ter uma margem ali na manga para poder fazer essa negociação. Seja para você comprar, então você quer comprar algo que custa R$200, né? Não vá com o valor contado, né? Tenha uma margem, seja para cima ou seja para baixo. Ou se o seu produto custa R$200, coloca uma margem para cima para você poder dar um desconto, né, para o cliente. 6. Acionar mais de uma opção. É um pouco do que eu falei sobre pegar fornecedores únicos, né? Então, nunca compre no primeiro fornecedor e no único que você viu pela frente, né? Abra um leque de opções. Eu vou dar um exemplo aqui da escola de inglês. Eu quero retomar os meus inglês e aí me chamou no WhatsApp, o WhatsApp, né? Me oferecendo um curso online e tal. Eu ouvi a pessoa, me chamou a atenção. E aí ele usou todas as estratégias de negociação dele, falando que eu tinha que fechar naquele dia, perguntou se eu era o decisor final, se alguém decidia por mim, se eu tinha que falar com a esposa antes. Então, ele foi usando ali várias técnicas, e ele falou, olha, se você não fechar essa oportunidade hoje, é só para essa ligação mesmo. Aí, na hora, eu já lembrei do meu pastor lá de São Paulo, falei assim, não é para fechar. Eu falei, olha, eu vou pesquisar os outros concorrentes, porque eu sei que tem mais uns 2 concorrentes aí no mercado, que faz inglês online. E aí, se não for para ser, não tem problema. Aí ele falou o valor, eu falei, se eu entrar amanhã no site, qual é o valor, né? Que você está me falando uma proposta tão irrecusável? Ah, é o mesmo, né? Então, é o mesmo? Então tá bom, qualquer coisa eu te chamo amanhã, né? Fui lá e pesquisei os outros 2 concorrentes. Os 2 concorrentes se conheciam muito bem, então você precisa, numa negociação, conhecer também quem são os seus concorrentes, né? Para poder discutir. A irmã trabalha numa empresa de moto, ela precisa saber quais são os concorrentes, quais os valores, quais as cilindradas, né, para poder discutir e negociar com o seu cliente. Então, você precisa ter as opções quando você vai comprar, e quando você está vendendo, você precisa conhecer quem são os seus outros players aí, para poder ter argumento de venda para o seu cliente. E o 7º, não menos importante, é o saiba usar o tempo ao seu favor. E o tempo aqui são de várias frentes. Eu sempre procuro dar exemplo. Você vendendo, você comprando, porque o nosso negócio é assim, né? Ou você prestando serviço, ou você recebendo um serviço. O tempo, ele precisa ser estrategicamente gerenciado. Seja um tempo de resposta. Se você demorar demais na resposta, seu concorrente pode responder antes de você, e você não vendeu o produto. Se você demorar muito para responder, você pode de fato perder a oportunidade. Nesse caso que eu dei do exemplo do inglês,
não era só naquele dia aquele valor, mas tem situações que, de fato, se você demorar para tomar uma decisão, você pode perder. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá para frente. E uma outra questão de tempo é, quando você está fazendo uma negociação, acaba ali a conversa. E aí, em que tempo eu vou insistir? Em que tempo eu vou pedir um retorno da pessoa? Se você ficar todo dia, e aí, o que você achou? E aí, você vai querer, né, dar uma impressão chata de insistência, né? Então, você tem que ter um tato para poder lidar com essa situação de não ser repetitivo, né, em cobrar a pessoa. Você tem que ter uma negociação já boa de cara, para a pessoa vir atrás de você e te procurar, né? E não você ficar insistindo e cobrando a pessoa de um retorno, que isso não agrega, né? Isso torna a negociação chata. E eu vou compartilhar uma frase aqui com vocês, é o próximo slide. O sucesso da negociação está em captar os interesses da outra parte e trabalhar por sua proposta e argumentos dentro das suas margens seguras, para que eles, os interesses, né, sejam atendidos. Assim, todas as partes serão satisfeitas e ficarão abertas para novas oportunidades. Então, essa é a essência da negociação e aquilo que a gente tem que buscar. Captar o interesse das pessoas, para você trabalhar as propostas e os argumentos dentro da sua margem. Não adianta você fazer uma proposta absurda que você não vai conseguir oferecer, um cartão que reembolsa R$ 8.500, ou pagar em 90 dias 5 mil para ir para a Europa. Tem que ser dentro das suas margens. Não adianta você fazer uma negociação só para ganhar a negociação e quebrar a sua empresa, né? Então não adianta. E o principal, que ambas as partes fiquem satisfeitas, ok? E caminhando para o final, eu trouxe aqui uma dica bônus. Quem esteve no primeiro, eu trouxe as dicas bônus, né, Léo? No último eu não trouxe nenhuma dica bônus, o pessoal ficou triste, então eu trouxe de volta aí as dicas bônus, tá? Então, dica bônus. Tudo está aberto para negociação. Tudo. Por que tudo? Num negócio, o não, eu costumo falar isso direto, o não a gente já tem, não é verdade? Então, não custa perguntar. E aí a segunda frase que está aqui, ó, não sofra calado. Mais um exemplo prático de negociação que não necessariamente é na empresa. Nós acabamos de voltar de viagem e o pacote de viagem dava direito a café da manhã e almoço. Era um parque aquático. Aonde a gente estava na hora do almoço? Na piscina. Então ninguém ia almoçar, né? Você ganhava o almoço e não tinha direito. O que a gente poderia fazer? Dá para trocar o almoço pela janta? É uma negociação. O não, a gente já tinha. Então, assim, 99% das pessoas acatam esse café da manhã e almoço e não troca. Mas custava eu perguntar se eu podia trocar pela janta? Então, quando eu falo não, a gente já tem, perguntem, gente, seja para o seu fornecedor, seja para o seu cliente. E aí, quando eu falo do cliente, oferecer o algo a mais para o cliente, né? Não vou oferecer um opcional para esse cliente, porque não vai comprar, né? Ele já está chorando o preço. Não respondam pelo seu cliente, não respondam pelo seu interlocutor. Ofereçam, perguntam, questione, pergunta se consegue um valor mais em conta. Porque o não, a gente já tem. E eu falei que tudo está aberto para negociação, né? Só para deixar claro aqui, a única coisa que não tem negociação é a palavra de Deus. Então, sim, sim, não, não. Vamos fechar com ela. E temos também a dica mega bônus. Conhece a dica mega bônus? Temos a dica mega bônus. Sempre tem alguém que quer mais algo na negociação. Logo, o outro, né, essa pessoa irá ceder mais. Então, é natural. Uma pessoa vai comprar uma casa, às vezes ela está mais sedenta por aquela casa, né, do que o vendedor. O vendedor tem 10 casas para vender, né, ele não tem pressa, ele não vai abaixar o preço. Se a pessoa quer comprar muito, né, ela está disposta a fazer tudo por aquilo, a financiar em 70 mil anos, né, e ela vai se esforçar mais. Se o vendedor
perceber isso, então você tem que saber lidar com isso também. E se você está falando com uma pessoa que de fato quer comprar mais do que você quer vender, você pode usar também esse artifício para ter uma relação melhor. E eu dou esse exemplo na entrevista de emprego. Eu acho que 99%, eu trabalhei muitos anos com RH, as pessoas que vão procurar emprego, elas se sentem nessa relação mais inferiorizada, de que eu estou precisando muito do emprego e a empresa está me fazendo um favor. Quando eu faço entrevista, eu deixo isso claro, eu falo, olha, nós estamos numa relação aqui de mão dupla. Tanto eu preciso de você profissional, como você precisa da empresa. Então, eu preciso vender a empresa para você também. Porque, às vezes, o funcionário, numa negociação, porque ele está negociando ali uma vaga de emprego, ele quer porque quer entrar naquela vaga, porque às vezes está desempregado, mas não é o que de fato ele quer fazer naquele momento. Aí ele começa, fica um mês com você, e aí arrumou outro emprego e vai embora. Então, lembra da transparência, né, da legitimidade? Isso tem que ficar claro na negociação. Então, eu prefiro ser claro numa entrevista de emprego e falar, olha, estamos abertos aqui os dois, você está me avaliando e eu estou te avaliando. A pessoa fica até mais tranquila. Então, numa negociação que você possa parecer numa situação superior ou favorável, traga a pessoa para o mesmo nível, né, de você, para que a pessoa também avalie na negociação. E a gente chega aí no ganha-ganha. E a dica Ultra Bônus? Quem conhece a dica Ultra Bônus? Não? Esses marketing digital ensina a gente, né, Pri? Dica Ultra Bônus. Saiba quando parar. Falei um pouco disso, né? Não vá até as últimas consequências. Aí está aqui a minha esposa, que não me deixa calar, ela vai até as últimas consequências. E ela já perdeu oportunidades. Já ganhou. Mas as que ela perdeu, doeu. Eu vou dar um exemplo do aniversário de 1 ano do nosso filho. Ela visitou uns 425 mil buffets. Ela era gerente de um outro buffet, então ela conhecia todas as artimanhas. Eu fui com uns 15 com ela, e ela liga em todos, ela compara tudo, ela pega o cardápio de todos. Ela é a rainha da negociação. Porém, às vezes ela não sabe parar. E aí ela vai, procura e vê e compara tudo. Aí chegou no preço, chegou no buffet que ela queria, aí ela deu mais uma última conferida, e ela falou, é esse mesmo. Depois de uns... o meu filho nasceu, ela começou a procurar, foi 12 meses procurando. Não, brincadeira, foi uns 9. Uma gestação. Aí, qual é a questão? Ela ligou no buffet. Olha, eu quero dia 30 de abril de 2017. Ah, senhora, não temos mais a data. Então, ela foi até a última consequência, perdeu a data. E buffet é assim, só tem o almoço ou janta, não tem mais, não dá para ele criar outra data, né? E não tinha mais a data. E aí, graças ao bom Deus, tinha a data do dia seguinte, né? Ela falou, tudo bem, queria fazer no dia, e no dia seguinte era feriado, uma coisa boa. Aí a gente pagou até mais barato, né? Então, nesse caso, tivemos um final feliz, mas o chororô, quando a pessoa falou, não tenho mais a data. Então, qual é a dica aqui? Não vá até as últimas consequências, saiba parar na negociação. Chega uma hora que a gente quer apertar, então, para não perder o negócio, dá uma recuada, lembra? Ganha-ganha, tá? Não tente apertar muito, que você pode perder. Acabou, né, gente? Jamais. Olha o que tem aí, Pri, mostra aí para eles. É a dica Master Blaster Bônus, gente. Vocês não iam sair daqui sem a dica Master Blaster Bônus. Eu não ia deixar isso acontecer. Jamais. Formule ações de alto poder de persuasão. Calma, é muita informação aqui, né? Ações de alto poder de persuasão. Então, numa negociação, você precisa ter uma boa persuasão. O que é isso? Você convencer o seu interlocutor. Do quê? De que ele vai ter uma vantagem, de que o seu produto é bom, que o seu serviço é diferenciado, qual que é o seu diferencial em relação ao concorrente. Então, você precisa desenvolver, aí a lição de casa aqui, no seu negócio, quais são as ações de alto poder de persuasão.
Tá difícil? Eu vou dar exemplos práticos do nosso negócio próprio que a gente implantou. Porque a gente dá uma diretriz, às vezes, para o funcionário, a gente não fica nos quiosques, né? São muitos quiosques para a gente administrar, então a gente dá uma diretriz, a gente cria uma regra, a gente orienta. E aí, a gente precisa dar subsídios para eles, às vezes é o primeiro emprego, a pessoa nunca trabalhou com isso, ele não tem argumento. Então, cabe a nós, donos de empresa, empreendedores, dar esses argumentos para os funcionários, ou se você mesmo é o seu interlocutor, criar esses argumentos de persuasão e, primeiro, não parar no primeiro não do cliente. Muita gente para no primeiro não, é aí que entra a persuasão. Então, eu vou dar exemplo prático aqui, pode avançar, Pri. Então, o primeiro da pilotinhos. Venda, tá aqui, ó, venda das voltinhas com balões. O que é isso? Lembra, nós temos voltinhas de 10 minutos, é a mais baratinha, 15 minutos, 20 minutos e 30 minutos. Eu, como empreendedor, o que eu quero? Que os clientes contratem as voltinhas mais caras. Então, nós criamos uma estratégia de dar o balão, dar gratuitamente um balão nas voltinhas de 20 minutos. Então, ele não vai contratar nem a de 10, nem a de 15. Contratou a de 20, ganha o balão. Por R$10 a mais, e ele anda o dobro do tempo. A gente, às vezes, atende um cliente ou outro no quiosque, é muito fácil vender isso. De verdade. Por quê? É um ganha-ganha, mais ganha para o cliente até. Porque ele anda o dobro, ele ganha um balão, que normalmente é R$30 esse balão. Ele paga R$10 a mais e leva o balão. Então, assim, é muito fácil. E aí eu tenho o número de todos os franqueados. E eu tenho uma loja própria, que é o meu sócio que toca. E eu vejo os números, as voltinhas de 20 minutos estão lá embaixo. Falo, cunhado, os funcionários não estão oferecendo os balões da forma correta. Mas todas as lojas, as voltinhas de 20 minutos estão lá em cima. A sua loja está lá embaixo. O que acontece? Não, falo com eles todos os dias. Aí eu passei alguns exemplos de ações de alto poder de persuasão. Não fique no primeiro não do cliente, porque às vezes o cliente quer andar com o carrinho, não está nem te ouvindo. Você fala assim, senhor, o senhor quer comprar? Pronto, já vai querer me oferecer alguma coisa aqui, né? O senhor quer um balão? Ele nem ouviu que eu estou dando balão gratuito para ele. Então, o cliente falou o primeiro não. Não quero. Olha, mas o senhor vai andar o dobro. O senhor só vai pagar R$10 a mais. Aí ele já para, já pensa. Ah, não, mas 20 minutos é muito tempo. Mas o senhor não precisa andar os 20 minutos. Se o senhor andar 15 minutos e levar o balão, o senhor já ganhou, porque R$30 esse balão. Então, assim, você viu, não desisti no primeiro não. Aí eu paro aí para não ser chato, lembra? Então, você tem que ter pelo menos umas 2 respostas adicionais para o não do seu cliente. Então, pensa aí na lição de casa. Quais são essas respostas adicionais? Isso é o alto poder de persuasão. Mr. Pretz é outro nosso negócio. Tem alimento, tem doce, tem salgado, você pode colocar uma cobertura extra. E a gente motivou aí os funcionários a sempre oferecer uma cobertura extra, sempre oferecer a bebida, sempre oferecer, comprou um doce, oferece o salgado, né? Mas da mesma forma, não basta simplesmente falar, que é o próximo exemplo que eu vou dar. Você tem que demonstrar isso para o cliente. E de tanto incentivar o funcionário, eles criaram uma estratégia entre eles. Por exemplo, tem um dos produtos que parece uma pizza, ele só vem um queijo e um pepperoni. Aí eles falaram assim, você sabia que já comeu isso aqui com cheddar? Não, nossa, com cheddar fica excelente. Coloca o cheddar junto com o queijo. Nossa, que bom, só R$2. É diferente de eu falar assim, senhora, cobertura extra por R$2. Né? Então, saiba oferecer, saiba negociar com o cliente. Não, obrigado. Não, mas a senhora não vai se arrepender, é muito bom. Né? A mesma coisa o doce. Comprou um salgado, a senhora não quer levar um doce? Ou o contrário, você comprou o salgado, a senhora não quer uma sobremesa? Acabou de tudo isso, parou por aí? Não. O senhor quer uma bebida? Vai dar sede no final, hein? Eu tinha um funcionário que ele era brincalhão, ele usava o jeito dele, brincalhão dele, para vender para o cliente. Falar assim, vai dar sede, hein? Se eu fosse você, comprava uma água. Do que você falar, água acompanha a senhora, né? Parece um... Então, usem esse tipo de técnica, faz parte da negociação. Aí eu vou dar o outro exemplo do McDonald's, a qual eu trabalhei lá em 1996.
quando eu trabalhava no McDonald's, hoje não existe mais porque eu sou consumidor e eu vejo. Eu tinha que oferecer para todos os clientes sundae como sobremesa, ou naquele dia era torta de morango como sobremesa. Então, assim, até o sabor era fixo. Hoje, a semana inteira é sundae com morango como sobremesa. Só que era robô, porque é fast food, muito rápido, né? Então, sundae de morango como sobremesa, sundae de morango como sobremesa, a taxa de conversão era muito baixa. Você falava para 200 clientes, um comprava. Tanto é que hoje eles nem usam mais, que eles preferem o atendimento ágil do que oferecer. Então, não basta, como eu disse, só oferecer. Tem que ter essa técnica de persuasão, de como convencer o seu cliente a comprar. E, para fechar os exemplos, a gente foi na Copenhague, aqui também do Shopping Litoral Plaza, e eu estava ali a caixa escolhendo alguma coisa lá, e eu fiquei só observando a atendente. Né? Quando você é empreendedor, você entra nas lojas já vendo como que eles atuam, para você aprender um pouquinho com os outros. Né? E a moça agiu justamente dessa forma. Ela, para os 3 clientes que ela via ela atendendo, ela agiu da mesma forma. O cliente comprou uma barrinha de chocolate, ela falou, senhora aceita um acompanhamento? A pessoa, não, obrigado. A senhora já conhece o nosso cookies amanteigado? Eu só ouvindo. Aí a pessoa já, não, já chamou a atenção. Quando você fala, só um acompanhamento? A pessoa, não quero mais nada, só vim comprar isso, já chamou a atenção. Aí ela foi oferecer o cookies. Terminou de oferecer o cookies, antes de fechar a venda, água acompanha, senhora? Então, não acatem o não de primeira, né, e não fiquem com vergonha de oferecer, principalmente se o seu produto é bom e se você tem opções. Né? E eu vi que ela repetiu isso por 3 vezes seguidas, porque ela recebeu treinamento, e aí, como eu disse, se você é um empreendedor, você precisa capacitar o seu funcionário para que ele faça isso. Se você é o funcionário, o vendedor direto, busque estratégias voltadas ao seu negócio de como usar esse poder de persuasão, lembrando, sem enganar, sem ser desonesto, mas que você possa vender mais e agregar o produto, né, valor ao seu produto. E o cliente às vezes nem sabe que você tem aquele produto, né? Você não ofereceu, o cliente fala, nossa, nem sabia que tinha cobertura de cheddar, nunca ninguém me ofereceu. Né? Então, usem essas estratégias e argumentos até o ponto de não se tornar chato, né? Para que o seu cliente conheça o seu produto e volte. Será que tem a Diga Master Blaster Onus Bônus? Tem, essa aqui é sensacional, essa é a mais bônus de todas, que está lá em Mateus 5, 33, 37, eu vou ler aqui para vocês. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode com que um só cabelo fique branco ou preto, e que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, e o que passar disto vem do maligno. Então, você está fazendo uma negociação? Pense nessa palavra. Que o seu sim, sim seja assim e que o seu não, não seja assim, né? Que o Senhor vai te capacitar, vai te dar graça, vai te dar estratégias para que as suas negociações sejam com sucesso e lembrando sempre, não só para o seu benefício, mas para o benefício do seu cliente, do seu fornecedor, para que não seja uma relação única, tá bom? Obrigado, pessoal, fiquem com Deus e bons negócios.